O milagre que mudou a vida de Luciana. Luciana sempre foi uma mulher forte. Criou sozinha os 2 filhos depois que o marido a abandonou, trabalhando como diarista em casas de família para sustentar a casa. Mas em 2022, quando o médico olhou nos seus olhos e disse as palavras que ela mais temia: Senhora Luciana, é câncer de mama, está em estágio avançado, seu mundo desabou. As contas do tratamento eram altas, os filhos dependiam dela, e a dor física era insuportável. Mas o pior não era a doença em si, era a sensação de que Deus tinha se esquecido dela. Como é que eu vou deixar meus filhos sozinhos, Senhor? Chorava todas as noites, apertando contra o peito o exame que confirmava o pior. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo. Minha filha, você já tentou levar esse problema para Deus de verdade? Lá na Universal, os pastores oram com uma unção que só Jesus dá. Eu já vi milagre acontecer nos olhos de quem não tinha mais esperança. Disse Dona Maria, segurando sua mão com firmeza. Luciana, sem mais para onde correr, aceitou o convite. O primeiro passo, a corrente de oração. No domingo seguinte, Luciana entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O lugar estava cheio de pessoas que, como ela, carregavam fardos pesados. O pastor, com voz firme e cheia de autoridade espiritual, falava sobre fé que move montanhas. Deus não abandonou você. Ele está esperando você dar o primeiro passo. Disse o pastor, olhando diretamente para ela, como se soubesse de sua dor. No final do culto, houve a corrente de oração. Luciana, tremendo, levantou a mão quando o pastor perguntou quem precisava de um milagre. Uma obreira a levou até a frente, onde o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma intensidade que ela nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. O câncer não tem poder aqui. Sai agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Luciana sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As lágrimas caíram sem controle. Eu creio, Senhor. Ela gritou, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. A campanha da fé e a fogueira santa. O pastor explicou que ela precisaria participar da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde os fiéis se dedicam a buscar a Deus com sacrifício. Luciana, mesmo fraca, decidiu fazer. Todos os dias, às 6 horas da manhã, ela estava na igreja, orando, jejuando e ouvindo a palavra. No 4º dia, durante a fogueira santa, um momento de oração intensa onde os demônios são expulsos e as bênçãos são liberadas, Luciana sentiu algo sair dela. Era como se uma mão invisível tirasse um peso das suas costas. Glória a Deus! O pastor exclamou, ao vê-la cair no chão, sacudida por uma força sobrenatural. Esse é o Espírito Santo agindo. A cura já está acontecendo. Ela acordou com uma paz que não sentia há anos. O milagre confirmado. 2 semanas depois, Luciana voltou ao médico para novos exames. O oncologista, espantado, olhou os resultados e balançou a cabeça. Não tem mais nenhum sinal do tumor. É como se ele simplesmente desaparecesse. Disse, incrédulo. Luciana sorriu, lembrando das palavras do pastor: Deus faz o impossível para quem crê. Ela correu para a igreja, subiu ao altar e deu seu testemunho entre lágrimas. Eu vim aqui sem fé, só com dor. Mas Deus me mostrou que Ele é real. A Igreja Universal é um lugar onde os milagres acontecem. A plateia explodiu em glórias a Deus. A lição de vida. Hoje, Luciana não só está curada como se tornou uma obreira na igreja. Ela aprendeu que a fé sem obras é morta. Ela precisou agir, ir à igreja, jejuar, orar e confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. 2. Deus usa instrumentos. Os pastores da Universal não são homens comuns, são vasos de Deus para operar milagres. 3. A prosperidade vem da obediência. Ela começou a dizimar e ofertar, e Deus multiplicou suas bênçãos, conseguiu um emprego melhor e seus filhos ganharam bolsas de estudo. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer e dar o primeiro passo. Diz Luciana, toda vez que conta sua história. E assim, mais uma vida foi transformada pelo poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus. 1 ano depois, o testemunho que abalou a cidade.
Era uma noite de quarta-feira, o templo lotado, o ar carregado de expectativa. Luciana subiu ao púlpito com um sorriso que iluminava o salão. Desta vez, não era só para contar sua cura, mas para apresentar algo que ninguém esperava. Irmãos, Deus não parou no meu milagre. Ele continuou agindo na minha vida de uma forma tão grande que até eu, que já tinha visto tanto, fiquei sem palavras. Ela fez um sinal para o fundo do templo. A porta lateral se abriu, e entrou um homem de cabeça baixa, vestindo uma camisa social. Era Marcelo, seu marido. A plateia murmurou, surpresa. Todos sabiam que ele, anos antes, tinha abandonado a família quando Luciana adoeceu, dizendo que não aguentava mais ver sofrimento. Meu marido voltou para casa há 3 meses, disse Luciana, a voz embargada. E não foi por acaso. Foi Deus quem o trouxe de volta. Marcelo subiu ao púlpito ao lado dela, visivelmente emocionado. Com a voz trêmula, começou a falar. Eu saí de casa achando que estava fugindo dos problemas. Mas levei o inferno comigo. Perdi o emprego, me afundei em dívidas, e o pior, não tinha paz. Uma noite, sonhei com uma voz que dizia, volte para ela. Sua família está te esperando. Acordei suando, com o coração apertado. No dia seguinte, passei em frente à Universal e algo me puxou para dentro. O pastor orou por mim, e foi como se uma carga de anos fosse tirada das minhas costas. O auditório explodiu em glórias. Muitas pessoas choravam. Luciana continuou. Deus não só restaurou nosso casamento como abençoou além do que pedimos. Marcelo aceitou Jesus, foi batizado nas águas, e hoje somos uma família unida servindo ao Senhor. Nossos filhos, que antes tinham vergonha de falar da igreja, agora trazem amigos para os cultos. O mais novo, Pedro, de 12 anos, já disse que quer ser pastor. O pastor responsável pelo templo se levantou, colocou a mão no ombro do casal e disse: Este é o poder da oração e da fé verdadeira. Luciana não desistiu, mesmo quando tudo indicava que era o fim. Marcelo, mesmo longe, foi alcançado pela misericórdia de Deus. Hoje, eles são prova de que nenhum caso está perdido quando entregue nas mãos do Senhor. Naquela noite, dezenas de pessoas se levantaram para buscar a mesma transformação. Entre elas, uma senhora com um lenço na cabeça, visivelmente abalada pela doença. Ela se aproximou de Luciana depois do culto e sussurrou: Eu tenho o mesmo problema que a senhora teve. Os médicos disseram que não há mais jeito. Luciana a abraçou forte e disse com convicção: Se Deus me curou, Ele pode curar você também. Venha amanhã para a corrente de oração. Vamos lutar juntas. E assim, o ciclo de milagres continuava. Porque na Igreja Universal, as histórias de transformação nunca param. Cada vida restaurada se torna uma semente para outras vidas. Cada testemunho, uma prova de que Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma. A minha história não é só minha, a Luciana costuma dizer. É de quem precisar de esperança hoje. Porque o Deus que me tirou da cama de um hospital é o mesmo que está aqui agora, pronto para fazer o impossível na sua vida. E o templo inteiro, mais uma vez, se encheu de glórias. Porque ali, entre aquelas 4 paredes, o céu e a terra se encontravam e vidas eram mudadas para sempre. Naquela mesma semana, uma jovem chamada Marisa entrou no templo arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Havia 3 anos ela sofria com uma doença degenerativa que os médicos chamavam de sem cura. As pernas já não respondiam direito, e a cada dia a fraqueza aumentava. Ela havia tentado de tudo, remédios caríssimos, tratamentos alternativos, até promessas a santos de outras religiões. Nada adiantara. Até que, numa tarde de desespero, enquanto assistia à TV, viu o testemunho de Luciana na programação da Record. Aquela mulher que antes não conseguia nem levantar da cama agora corria, saltava, vivia. E algo dentro de Marisa gritou: se Deus fez por ela, pode fazer por mim? No primeiro culto que participou, Marisa chorou do início ao fim. Não por tristeza, mas porque pela primeira vez em anos sentiu que não estava sozinha. As irmãs a abraçaram, os obreiros oraram por ela com uma fé que ela nunca tinha visto antes. E foi então que o pastor, como se Deus lhe tivesse soprado ao ouvido, olhou diretamente para ela e disse: Tem alguém aqui que os médicos desistiram, mas Deus não desistiu de você.
Levante-se, em nome de Jesus. Marisa tentou. Tremendo, apoiada no banco, ela forçou as pernas a obedecerem. E então, um calor estranho percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida a atravessasse. Os joelhos, antes rígidos, dobraram. Os pés, antes dormentes, sentiram o chão. E ela deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, sem perceber, estava andando sozinha pela frente do altar, enquanto o templo inteiro explodia em glórias e lágrimas. Eu estou curada. Eu estou curada. Ela gritava, e as palavras saíam como se fossem arrancadas de sua alma. Naquela noite, Marisa voltou para casa sem muletas, sem dor, sem medo. E no dia seguinte, ela estava de volta ao templo, mas não mais como uma necessitada, agora, como uma guerreira. Com a Bíblia na mão e o fogo de Deus no coração, ela procurou uma mulher que tinha visto sentada nos fundos, com o rosto coberto pelas mãos, chorando em silêncio. Era Dona Maria, uma senhora de 68 anos que carregava um fardo ainda mais pesado, um câncer em estágio avançado, com metástase, e os médicos tinham dado apenas 3 meses de vida. Marisa se ajoelhou ao lado dela e, com a voz firme daqueles que já experimentaram o sobrenatural, disse: Dona Maria, eu também achei que não tinha jeito. Mas Deus me mostrou que Ele é maior que qualquer diagnóstico. O Senhor Jesus não muda. Se Ele me curou ontem, Ele pode curar a senhora hoje. Vamos orar? E ali mesmo, entre os bancos do templo, as duas mulheres se uniram em fé. Marisa impôs as mãos sobre Dona Maria e começou a clamar, não com palavras bonitas, mas com a autoridade de quem já tinha visto o milagre de perto. O templo inteiro parou. Até as crianças deixaram de brincar. Porque algo estava acontecendo. De repente, Dona Maria levou a mão ao ventre e sentiu nada. Nenhuma dor. Nenhum incômodo. Como se o tumor simplesmente tivesse desaparecido. E quando, uma semana depois, ela voltou ao hospital para os exames de rotina, os médicos ficaram boquiabertos. Os laudos não mostravam nenhum vestígio da doença. Era como se ela nunca tivesse tido câncer. Isso não é remissão. Isso é um milagre, disse o oncologista, sem explicação. E assim, mais uma corrente se formava. Dona Maria, que deveria estar preparando seu próprio velório, agora estava no templo testificando, abraçando outros doentes, falando com uma paixão que só quem foi tirado das garras da morte pode ter. Eu vim aqui para morrer, mas Deus me deu vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida com propósito. Ela dizia, os olhos brilhando. Porque na Igreja Universal, os milagres não são coincidências. São sinais. Sinais de que Deus ainda está no trono, de que a fé ainda move montanhas, de que nenhuma situação é sem saída quando Jesus entra na história. Cada cura, cada libertação, cada vida transformada é como uma pedra jogada num lago, as ondas não param. Elas alcançam quem está perto, quem está longe, quem ainda nem sabe que precisa de um milagre. E enquanto o coro cantava glória a Deus nas alturas, Marisa, Luciana e Dona Maria se abraçavam no fundo do templo, sorrindo através das lágrimas. Porque elas sabiam, aquilo não era o fim. Era só o começo. O começo de uma nova vida. O começo de uma nova corrente de milagres. E lá fora, na rua, alguém passava pelo templo e ouvia os louvores. Alguém que estava prestes a desistir. Alguém que pensava que Deus não se importava mais. Mas o Espírito Santo já estava trabalhando. Porque a próxima história de transformação já estava sendo escrita. E ela seria ainda mais poderosa. Aquele alguém que passava pela rua era o João. Um homem de mãos calejadas, rosto marcado pelo sol e pelos anos de trabalho pesado. Há 5 anos, desde que perdeu o emprego na construção civil, ele vivia de bicos, dormindo onde desce, às vezes num banco de praça, outras vezes na casa de um amigo que ainda não tinha desistido dele. Mas naquela noite, João estava prestes a desistir de tudo. A bolsa vazia, o estômago doendo de fome e o coração mais vazio ainda. Ele parou em frente ao templo da CCB, encostou-se no muro e fechou os olhos. Deus, se tu existes mesmo, me mostra alguma coisa hoje. Porque eu não aguento mais, murmurou, com a voz quebrada. Foi então que ouviu o coro cantando com uma força que parecia abalar até as paredes, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade.
Aquela música entrou nele como um sopro de esperança. João não era de igreja. Na verdade, a última vez que tinha entrado num templo era no enterro da mãe, anos atrás. Mas algo naquele louvor o puxou. Ele hesitou, olhou para os lados como se alguém pudesse julgá-lo, e então, com as mãos trêmulas, empurrou a porta. Dentro, o calor humano o envolveu. Não era só o clima, era a energia das pessoas orando, sorrindo, abraçando umas às outras. Ele se encostou numa coluna, no fundo, tentando passar despercebido. Mas não demorou para que um irmão se aproximasse com um sorriso sincero. Irmão, tudo bem? Primeira vez aqui? João balançou a cabeça, sem saber o que dizer. O irmão não insistiu, só colocou a mão no ombro dele e falou: fique à vontade. Deus te trouxe até aqui por um motivo. E então, o pastor começou a pregar sobre a providência de Deus. Sobre como ele nunca abandona quem nele confia. João sentia cada palavra como se fosse só para ele. Quando o pastor fez o apelo: se tem alguém aqui que precisa de um milagre, que precisa sentir o toque de Deus, vem à frente, as pernas de João tremeram. Ele lutou consigo mesmo, mas uma força maior o impulsionou. Passo a passo, foi até o altar. Quando ajoelhou, as lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de fraqueza, eram de alívio. Como se ele finalmente tivesse chegado em casa depois de uma longa viagem sem rumo. Os irmãos ao redor começaram a orar por ele, mãos estendidas, vozes unidas em súplica. E então, o pastor impôs as mãos sobre a cabeça de João e orou com autoridade: Senhor, restaura este filho teu. Abre as portas que o inimigo fechou. Dá-lhe força, trabalho, dignidade. Em nome de Jesus. Naquele momento, João sentiu algo que não sentia há anos: paz. Uma certeza inexplicável de que tudo ia mudar. E mudou. 3 dias depois, João estava de volta ao templo, dessa vez com um sorriso no rosto. Na saída do culto anterior, um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina mecânica, tinha se aproximado dele e oferecido um emprego. Preciso de um ajudante honesto. Se quiser, pode começar segunda-feira. João não acreditou de início, mas no dia seguinte, lá estava ele, com a carteira assinada, o uniforme limpo e o coração cheio de gratidão. Mas o milagre não parou por aí. Na primeira semana de trabalho, enquanto arrumava um carro, João encontrou uma carteira esquecida no banco traseiro. Dentro, havia dinheiro, documentos e um número de telefone. Sem hesitar, ligou e devolveu tudo. O dono da carteira, um homem de negócios, ficou tão impressionado com a honestidade de João que, dias depois, apareceu na oficina com uma proposta: tem uma vaga na minha empresa. Se tiver interesse, é seu. Hoje, João não só tem um emprego estável como também é um dos líderes do grupo de homens na CCB. Toda semana, ele testa de como Deus o tirou do fundo do poço e o colocou num lugar que nunca imaginou. E sempre que vê alguém passando na rua, com um olhar perdido como o dele naquele dia, João se aproxima, conta a sua história e convida: vem, irmão. Deus tem um milagre com o seu nome. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles estão acontecendo agora. Eles estão acontecendo com pessoas como Marisa, que recebeu a cura, como Luciana, que encontrou perdão, como Dona Maria, que reencontrou a fé, e como João, que descobriu que Deus nunca o tinha abandonado. E enquanto você lê esta história, em algum lugar, outra pessoa está dando o primeiro passo em direção ao templo. Outro coração está sendo tocado. Outra vida está prestes a ser transformada. Porque a corrente de milagres não para. Ela só cresce. E o próximo pode ser o seu. Na pequena cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, uma mulher chamada Ana estava prestes a desistir de tudo. Há 3 anos, ela lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As dores eram tão fortes que, algumas noites, ela se enrolava no chão, chorando e pedindo a Deus que a levasse. Os remédios só aliviavam por algumas horas, e os exames não mostravam nada além de um corpo se consumindo sem explicação. Seu marido, Carlos, um homem de poucas palavras mas de muita fé, nunca deixou de orar por ela. Todas as noites, antes de dormir, ele colocava a mão em sua testa e sussurrava: Senhor, o Senhor conhece o nome da minha esposa. O Senhor sabe o que ela está passando. Não a deixe sozinha.
Mas, com o tempo, até Carlos começou a duvidar. Como poderia Deus permitir tanto sofrimento em uma pessoa tão boa? Foi numa tarde de sábado, quando Ana já não tinha mais forças nem para se levantar da cama, que Carlos recebeu um convite inesperado. Um colega de trabalho, que havia sido curado de um problema nas costas na CCB, olhou nos seus olhos e disse: "Irmão, leva sua esposa amanhã no culto. Não é só pela cura. É pela paz que ela vai encontrar lá." No domingo seguinte, mesmo com dor, Ana se arrastou até o carro. Quando chegou ao templo, sentou-se no último banco, envergonhada das marcas que a doença deixará em seu corpo. Mas assim que o culto começou, algo mudou. Não foram as palavras do pastor, nem os cânticos. Foi uma presença. Uma certeza que invadiu seu coração como uma onda quente: aqui, eu não estou sozinha. Quando o pastor fez o apelo para oração pelos enfermos, Carlos a levou até a frente. As irmãs da igreja a abraçaram, sem medo de encostar em suas feridas. Uma senhora, com os olhos cheios de lágrimas, segurou suas mãos e disse: "Minhas filhas, Jesus já carregou suas dores na cruz. Hoje, Ele vai te devolver a vida." E então, enquanto as mãos eram impostas sobre ela, Ana sentiu algo que não sentia há anos: alívio. Não foi instantâneo como um passe de mágica. Foi como se uma corrente pesada fosse sendo retirada, elo por elo, de seu corpo. Primeiro, a dor nas juntas diminuiu. Depois, a queimação no estômago sumiu. E quando ela abriu os olhos, estava de pé, sem precisar se apoiar em ninguém. Os médicos, semanas depois, não encontraram mais nenhum sinal da doença. Os exames, que antes mostravam inflamações inexplicáveis, voltaram ao normal. Mas o maior milagre não foi só físico. Ana, que antes vivia amargurada, agora sorria sem motivo. Carlos, que quase perdeu a fé, passou a testemunhar em cada culto: "Deus não só curou minha esposa. Ele me mostrou que, mesmo quando a gente não vê, Ele está trabalhando." Hoje, Ana serve na obra social da CCB, ajudando outras mulheres que passam por sofrimentos semelhantes. Ela sempre diz: "Se Deus fez por mim, que não merecia nada, imagine o que Ele pode fazer por você." E assim, mais uma história se junta à corrente de milagres que não para de crescer. Porque na CCB, não é preciso ser perfeito. Não é preciso ter todas as respostas. Basta ter um coração disposto a crer. E quando a fé encontra graça, os impossíveis se tornam testemunhos. Os desesperados se tornam guerreiros. E as vidas que pareciam acabadas, renascem. E enquanto você lê estas palavras, em algum lugar, um milagre está começando. Talvez na vida daquele vizinho que você nem cumprimenta mais. Talvez na sua própria história, que ainda não chegou ao seu melhor capítulo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele só espera que você dê o primeiro passo. E o próximo milagre? Pode ser o seu. O milagre que começou com um simples passo. Aquela noite, enquanto a irmã Maria contava seu testemunho na reunião, um homem no fundo do salão chorava em silêncio. Era Carlos, um pai desempregado, com dívidas que sufocavam e uma filha doente que precisava de um tratamento caro. Ele havia chegado ali arrastado pela esposa, sem esperança, apenas para tentar mais uma vez. Mas quando ouviu aquelas palavras: "Se Deus fez por mim, que não merecia nada, imagine o que Ele pode fazer por você", algo dentro dele se quebrou. Não era desespero. Era rendição. Naquela mesma semana, Carlos aceitou o convite para orar. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e um coração sincero: "Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, me ajuda." E Deus ouviu. Um antigo colega de trabalho, que nem sabia de sua situação, ligou no dia seguinte oferecendo um emprego. O salário não cobriria tudo, mas era um começo. Depois, veio a notícia de que a filha seria incluída em um programa social de saúde, cobrindo 80% do tratamento. E, por fim, uma iguaria inesperada: a igreja, movida por amor, arrecadou o restante. Hoje, Carlos não só vê a filha saudável como se tornou um voluntário na CCB, ajudando outros pais em situação semelhante. "Eu pensava que Deus só olhava para os certinhos", confessa, "mas Ele me encontrou no meu pior momento. Não foi porque eu merecia. Foi porque Ele é bom." Reflexão final: a graça não espera a perfeição. Deus não exige que você tenha tudo resolvido para agir.
Ele não pede que você seja herói da sua própria história, apenas que lhe dê espaço para ser o autor dela. Muitas vezes, o maior milagre não é a cura instantânea ou a solução mágica, mas a transformação de um coração que aprende a confiar, mesmo quando as circunstâncias gritam o impossível. A lição é simples, mas profunda: o próximo milagre não depende da sua força, mas da sua disposição em estender as mãos vazias. Talvez você esteja lendo isto hoje com o coração pesado, achando que sua situação é sem saída. Mas lembre-se, na CCB e na vida, os maiores testemunhos nascem onde a fé encontra a fraqueza humana. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E se você ainda duvida, olhe ao redor: em algum lugar, alguém está orando por você. Em algum lugar, uma porta está prestes a se abrir. Em algum lugar, seu milagre já começou. Basta dar o primeiro passo.